importância que deixem seus microfones e câmeras desligados para que não interrompa a aula. As dúvidas, elas podem ser enviadas pelo chat, que outras alunas da coordenação estão de olho, e no final da aula a gente vai estar realizando elas para o professor. No final também será disponibilizado o formulário de presença, ele que garante certificado de presença, que será entregue dentro de 7 dias depois do evento. Caso alguém tenha alguma dificuldade depois para estar preenchendo ele, é só estar esperando o final da aula que a gente ajuda vocês. Com isso, gostaria de desejar uma boa aula para vocês e sinta-se à vontade, professor. Tá ótimo, Vitória, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, tá ótimo. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da professora Rafaela e das ligantes da Liga Acadêmica de Enfermagem e Cardiologia, na qual aprecio muito as atividades das ligas acadêmicas, porque eu acho que é um primeiro passo para o estudo de uma especialidade. Muito bem, o tema que me foi dado hoje é para discutirmos os aspectos das doenças cardiovasculares com o COVID e qual é a relação do COVID com as doenças cardiovasculares. Então, nós vamos focar a nossa discussão, então eu vou apresentar e no final a gente abre para um bate-papo, mas o foco principal da nossa aula é discorrer sobre qual o impacto da presença das doenças cardiovasculares em pacientes com COVID. Será que isso altera a mortalidade? Os pacientes com alguma afecção cardiovascular têm maior mortalidade com o COVID do que aqueles que não apresentam nenhuma comorbidade? E o segundo grande objetivo da nossa aula é discutirmos qual é o impacto do COVID no sistema cardiovascular. Então, nós vamos trabalhar nesses dois caminhos, doença cardíaca e COVID e doença cardiovascular. Como já é sabido, e estamos numa overdose importante de informações, a COVID-19 ele já se manifesta já há um bom tempo em um estado pandêmico, e esse estado pandêmico vem diante da rápida transmissibilidade desse vírus este, que no final de 2019, como todos já sabem, ele foi identificado na cidade de Wuhan, na China, e a Organização Mundial de Saúde colocou esse vírus como a doença coronavírus 2019, ou mais conhecido como Covid-19. Quando nós pensamos nas repercussões fisiopatológicas do Covid-19 no organismo do indivíduo, já se sabe que a entrada desse vírus no organismo se faz pela enzima conversora de angiotensina 2 e a entrada desse vírus pelo receptor da ECA2, isso propicia no nível celular e sistêmico um aumento exponencial e importante de citocinas inflamatórias. E o aumento dessas citocinas inflamatórias levando a apoptoses celulares induzidas por processos isquêmicos. Quando pensamos nesse aumento ou nessa chuva de células inflamatórias estimuladas pela própria presença do SARS-CoV-2, há muitos estudos sendo publicados que quanto maior é a contaminação, quanto maior a exposição, quanto maior a exposição à carga viral, maior pode ser o aumento dessas citocinas inflamatórias. Porém, esse aumento das citocinas inflamatórias, ele se manifesta de forma muito distinta entre os pacientes. E o que se sabe pelas evidências que veremos a seguir, que a presença de comorbidades cardiovasculares aumenta a chance de maior de maior chuva de células inflamatórias e pior apresentação clínica desses pacientes.
Então, quando pensamos quais são as principais características clínicas nos pacientes com COVID, observamos, observamos que a ampla maioria, de uma das primeiras publicações de Wang, e as primeiras publicações são de pesquisadores chineses, mostrando que a maioria desses pacientes apresentam febre, tosse e dor muscular. Vamos esperar um pouquinho, então, vamos só para retomar o que nós estávamos discutindo. Então, nós vimos, assim que aparecer, vocês me avisam? Pode deixar. Então, nós estávamos discutindo que, do ponto de vista fisiopatológico, o vírus, ele entra no nosso organismo pela enzima conversora de angiotensina e que isso propicia uma resposta inflamatória sistêmica. E quanto maior a resposta inflamatória sistêmica, maior será a apresentação clínica desse doente. E Licença, quanto maior... A apresentação já apareceu agora. Tá, então eu vou colocar no formato de apresentação. Perfeito. Então, quanto maior essa chuva de células inflamatórias, maior a apresentação clínica, e quanto maior também essa chuva de citocinas inflamatórias, maior será provavelmente a gravidade clínica desse paciente. Então, nós estávamos vendo nessa revisão sistemática com meta-análise que os principais sinais e sintomas são aqueles que já vêm sendo discutido e compartilhado em todas as evidências em relação, veja se apareceu, a febre, tosse, mialgia, alguns indivíduos com manifestações como perda de apetite, perda de paladar, dor de cabeça, manifestações gastrointestinais como diarreia, e essa última semana saiu mais um artigo sobre outros sintomas relacionados ao COVID, como candidíase aftosa, lesões na mucosa oral, e que foram ver que esse indivíduo não tinha nenhum outro sintoma e estava na fase aguda. Então, nós estamos ainda... Vinícius, a apresentação, ela já apareceu de novo, tá bom? Tá. Então, nós estamos ainda, a cada semana, tendo novas evidências. Então, toda vez que a gente vai falar alguma coisa sobre Covid, a gente precisa olhar o que saiu ontem, porque o nível de produção de evidência e científica que tem saído de Covid-19 é muito grande, e isso é muito importante, porque é um empenho de todos os pesquisadores mundiais. Quando pensamos no Covid-19 e suas manifestações clínicas, a complicação clínica mais severa, sem sombra de dúvida, é a insuficiência respiratória hipoxêmica. Essa insuficiência respiratória hipoxêmica, ela se manifesta onde acreditava-se, em meados de fevereiro e março, que isso era uma resposta inflamatória, não somente, mas era uma resposta inflamatória pulmonar, onde esses pacientes apresentavam, como nós temos nesse diapositivo, um infiltrado bilateral difuso no raio-x de tórax, com uma franca dispneia e hipóxia, e quando esse paciente era encaminhado para a tomografia de tórax, mostrando aquele padrão muito conhecido de vidro fosco, que denota uma resposta inflamatória. E por que eu falei? Acreditava-se que era uma resposta inflamatória pulmonar. Hoje a gente ainda acredita que é uma resposta inflamatória pulmonar, mas que tem um componente trombótico muito associado. Alguns estudos têm mostrado para nós que essas manifestações respiratórias do COVID é uma associação de resposta inflamatória e de formação de microtrombos em toda a circulação pulmonar. E aí nós vimos que esses pacientes, eles podem se manifestar desde pacientes sem sintomas, a maioria desses pacientes vão ter sintomas leves e moderados, como uma gripe realmente, porém 15% desses pacientes vão se manifestar com sintomas severos, 10%, e 5% com manifestações críticas. E essas manifestações críticas podem estar relacionadas à consequência pulmonar
ou a consequência cardiocirculatória que iremos discutir mais para frente. E aí, quando nós pensamos que os pacientes severos e os pacientes críticos são aqueles que, obviamente, apresentam maior mortalidade, uma mortalidade elevada, e aí vem a nossa primeira pergunta: quais são os fatores associados a esta alta mortalidade? O que as evidências nos mostram? Então, nessa publicação no Journal of the American College of Cardiology, obviamente publicado em março, abril desse ano, mostrando a associação de fatores de risco cardiovascular e doença cardiovascular na gravidade desses pacientes e na mortalidade e na indicação ou não de terapia intensiva. O primeiro item que a gente pode ver, de acordo com a primeira publicação de Wang, foi que pacientes diabéticos tiveram maior associação à internação em unidades de terapia intensiva. Se observarmos nessa publicação, com muito mais pacientes, com 1.090 pacientes, nós tivemos que os pacientes diabéticos tiveram manifestações mais severas do Covid-19 e, obviamente, que a mortalidade que foi estudada por esse estudo de Zou não demonstrou uma mortalidade, mas sim uma gravidade. Aí a gente tem que pensar, por que esses pacientes diabéticos apresentaram maior severidade da doença e maior indicação de UTI? Se levarmos em consideração, esses pacientes diabéticos já têm uma resposta inflamatória desregulada. Paciente hiperglicêmico crônico tem um aumento exponencial de citocinas inflamatórias. Outro fator de risco associado à internação, não foi associado à internação na UTI, ele também não foi tão associado à severidade, nem à mortalidade, foi a hipertensão. Outro fator de risco foi o tabagismo, né? Os pacientes tabagistas, e também não houve grande associação desse fator de risco. Quando saiu esse estudo, começou, e aí, a gente vai falar para o paciente começar a fumar, mas se vocês observarem, nesse resultado de Guam, 130 pacientes que eram fumantes tiveram uma manifestação não severa. Essa foi a primeira publicação, nós tivemos uma publicação mais atual, mostrando que sim, que o tabagismo aumenta a chance de mortalidade no Covid-19. E quando pensamos em comorbidades, como doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, ou outras doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, doença valvar, temos que os pacientes coronarianos, eles tiveram menor indicação de unidade de terapia intensiva, tivemos menor gravidade. Então, você observa que a maioria, quando pensamos das comorbidades cardiovasculares e fatores de risco, a única que apresentou, até o momento, grande associação com pior desfecho, ainda foi o diabetes mellitus. Em uma outra publicação mostrando a prevalência de comorbidades em indivíduos com Covid, então você vê que a prevalência de comorbidades como hipertensão e diabetes, elas não fogem muito do que nós temos já de estudos, mas é importante pensarmos que a única doença que realmente se associou a pior condição clínica até o presente momento que temos nas evidências foi o paciente com diabetes mellitus de tipo 1. Em uma outra meta-análise, e aí fazendo a junção, observamos que não. Observamos que já nesse estudo, até aquele estudo passado, e aí a gente vai caminhando até o que saiu nessa semana, nós temos os pacientes hipertensos já com um aumento na chance de mortalidade, pacientes com doença do sistema respiratório, doença cardiovascular, e já nessa meta-análise observe que o overall, ou o triângulo
fazendo a junção dos odds, mostrando que o diabetes ele não foi tão expressivo no aumento de mortalidade. Porém, a hipertensão, a doença do sistema respiratório e a doença cardiovascular, ela se associa com piores desfechos. Essa foi uma última publicação, acho que não saiu aqui oriundo, mas ela foi publicada, se eu não me engano, aqui no Circulation, mostrando qual é o odds ratio de casos de fatalidade em pacientes com Covid. Então, observe que diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, eu tenho aumento, olha lá, a presença de doença cardiovascular aumenta em 13 vezes a chance do indivíduo morrer por Covid-19. Indivíduos, olhem, observe, com doença pulmonar crônica também, um aumento de 7 vezes a chance de mortalidade, câncer, 6 vezes a chance de mortalidade. Se observarmos a presença desses fatores de risco, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, nós temos que o Covid-19 é a doença que mais aumentou, né, no odds, a chance de mortalidade. Então, nesse primeiro momento, a gente já pode pensar que o que a gente pode sintetizar desde aquela primeira publicação, seguindo a meta-análise e a última dessa semana, que a presença de hipertensão, diabetes e doença cardiovascular, eu tenho mais chance desse indivíduo morrer por Covid-19. Aí agora vamos para um outro caminho, o que o Covid-19 se associa, o que ele traz como complicações cardiovasculares. E aí nós temos diversas publicações mostrando que o Covid-19 pode se manifestar ou precipitar o evento agudo coronariano, que vamos discutir, a processos inflamatórios do miocárdio, como miocardite, miocardiopatia por estresse, miocardiopatia não isquêmica e lesões miocárdicas sem infarto do tipo 1 ou 2, e aí vamos discutir cada ponto de quais são as complicações do Covid-19 nas doenças cardiovasculares. Então, aqui, pensando e fazendo uma análise comparativa, que foi uma publicação no JAMA Cardiology, mostrando que o SARS-CoV-2, que atua que entra no organismo pela enzima conversora de angiotensina 2, eu tenho uma prevalência, olha lá, aumentada de 3 vezes e um aumento na mortalidade nos indivíduos com doença cardiovascular. Então, quando pensamos quais são as complicações do Covid-19 no sistema cardiovascular, a gente precisa pensar e relembrar o que nós discutimos lá no segundo slide. O Covid-19 aumenta as citocinas inflamatórias. O STORM, a tempestade de citocinas inflamatórias induzidas pelo SARS-CoV-2, pode levar, primeiramente, a uma injúria direta no miocárdio. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. O COVID pode levar à injúria miocárdica. Essa injúria miocárdica se manifestando como uma injúria cardíaca aguda e que vem com sinais clínicos de baixo débito. Além dessa injúria miocárdica direta pelas citocinas inflamatórias, o segundo ponto que a gente precisa pensar é que o aumento dessas citocinas inflamatórias precipita a instabilização da placa aterosclerótica. E a instabilização dessas placas ateroscleróticas aumenta a chance do indivíduo desenvolver um evento, uma síndrome isquêmica miocárdica, uma síndrome coronariana. Associado também ao aumento dessas citocinas inflamatórias,
eu crio um complexo, ou eu crio um sistema arritmogênico no coração. Então, na hora que você pensa, uma chuva de citocinas inflamatórias com uma lesão miocárdica, eu tenho ali um substrato arritmogênico muito grande, fazendo com que esses indivíduos desenvolvam taquiarritmias atriais e até mesmo taquiarritmias ventriculares. E também, associado a essas citocinas inflamatórias, eu tenho uma desregulação hematológica muito grande, e o que tem precipitado em alguns indivíduos o desenvolvimento de eventos trombóticos e eventos tromboembólicos. Então, a gente precisa pensar que todas as complicações cardiovasculares no COVID-19 estão diretamente relacionados a essa chuva de citocinas inflamatórias. Então, vamos começar a pensar dentro desse aspecto. Essa é uma foto extraída do guideline europeu, mostrando, como nós já havíamos dito, que o SARS-CoV-2 ele faz a sua invasão viral pela enzima conversora de angiotensina. Esse processo inflamatório muito grande pode instabilizar a placa aterosclerótica, e essa instabilização de placa aterosclerótica aumentando a chance de um evento agudo coronariano. Essa chuva, essa cytokine storm, essa chuva de células inflamatórias, interleucina 2, 7, interleucina 22, células T, macrófagos, essa chuva de células inflamatórias também tem predisposto a miocardites, a miocardites virais, e que tem feito este indivíduo desenvolver a insuficiência cardíaca, e o próprio aumento dessas células inflamatórias com aumento metabólico pode estar lesando o miocárdio, fazendo aquela cardiomiopatia por estresse. Essa cardiomiopatia, esse dano miocárdio, podendo evoluir tanto para insuficiência cardíaca, quanto para miocardite, quanto aumentando a chance de desenvolvimento de arritmias. Então, se observarmos, do ponto de vista fisiopatológico, é o aumento das citocinas inflamatórias que, como no JAMA Cardiology colocou, o aumento dessas citocinas inflamatórias tem predisposto o aumento no risco de infarto agudo do miocárdio com ou sem supra de ST, o aumento de sinais clínicos de insuficiência cardíaca, e esse aumento na chance de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, quer seja pelo infarto, quer seja pelo dano miocárdico causado pelo aumento de toda a resposta metabólica orgânica, ou pela própria miocardite. E também todo este processo dessas citocinas inflamatórias, dessas miocardites, desses danos miocárdicos, aumentando a chance desse indivíduo desenvolver taquiarritmias atriais, ou até mesmo taquiarritmias ventriculares, como eu já havia dito anteriormente. Então, vamos pensar, primeiramente, sobre a injúria cardíaca aguda no COVID. O aumento das citocinas inflamatórias aumenta o metabolismo orgânico, podendo predispor esse indivíduo à cardiomiopatia por estresse. E o aumento dessas citocinas inflamatórias tem aumentado a chance de miocardite viral. Na meta-análise publicada em um estudo chinês, observamos que a injúria cardíaca foi presente em 8% dos casos graves. 17% desses pacientes apresentaram elevação de troponina. E de todos os pacientes que estiveram internados na UTI no estudo de Wang, 22% apresentavam o aumento de troponina com sinais
ecocardiográficos e clínicos de falência ventricular. Então, a insuficiência cardíaca aguda, ela tem se no COVID-19, mas também em outras doenças, ela tem se caracterizado pelo aumento da troponina, acima do percentil 99. E aí a gente precisa pensar e tirar um pouco daquele paradigma que aumentar a troponina é infarto. Não. Aumentar a troponina significa dano miocárdico. Eu só preciso entender se esse dano miocárdico ele foi localizado, regional, causado por uma obstrução coronariana, ou se não há um aumento de troponina com uma queda na função ventricular global, e aí eu penso muito mais numa miocardite ou numa cardiomiopatia por estresse. Então, o que tem causado esse aumento dessa troponina? Ou a própria miocardite viral, ou resposta, como eu já havia dito, ao próprio processo inflamatório sistêmico. Se observarmos, de todos os pacientes que aumentaram troponina, nós tivemos que 52% no estudo de Zou apresentaram sinais clínicos de falência ventricular, ou seja, sinais clínicos de baixo débito, como hipotensão, taquicardia, oligúria, má perfusão periférica, ritmo de galope na ausculta cardíaca, e 12%, né? Desculpa, sinais que 52% evoluíram ao óbito. Então, desculpe, esses pacientes, eles apresentavam, em média, uma média de 50% desses apresentavam sinais clínicos de falência ventricular e 52% desses que apresentaram sinais clínicos de falência ventricular tinham e evoluíram também ao óbito. Então, a gente tem que pensar, por que acontece a injúria cardíaca no COVID? Mais uma vez, o aumento importante dessas células inflamatórias. Lembrar que o dano miocárdico causado no COVID pode se manifestar pela miocardite ou não ser uma miocardite, mas ser um dano miocárdico pelo aumento metabólico. Então, a forma diagnóstica que tem sido feita, sem sombra de dúvida, para insuficiência cardíaca aguda, é o aumento da troponina no percentil acima de 99, então, mostrando que esses indivíduos podem ter, nessa insuficiência cardíaca, sinais clínicos de insuficiência cardíaca, o aumento da troponina pode estar associado a também um infarto agudo do miocárdio do tipo 1. Então, o que nós tivemos nesse estudo no JAMA Cardiology, que foi a Associação da Injúria Cardíaca com Mortalidade, que apresentou maior injúria cardíaca, indivíduos com maior idade, maior frequência de dor no peito, olha lá, tinham mais comorbidades, doença coronária, hipertensão, diabetes. Também houve sinais clínicos e laboratoriais, então, aumento da troponina, aumento do NT-proBNP, aumento de proteína C reativa, leucocitose, foi maior frequente em quem tinha pneumonia bilateral, e aí a gente vai lá, pneumonia bilateral causada por muita citocina inflamatória, e essa muita citocina inflamatória também tem levado à injúria cardíaca aguda, e as principais complicações desses pacientes foi a síndrome de desconforto respiratório agudo, falência renal, distúrbio eletrolítico e também coagulopatias. Então, se observarmos o hazard ratio desses pacientes, para aqueles que tiveram um P bem significativo, mostrando que, olha lá, os pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo e pacientes com injúria cardíaca, ou seja, aumento da troponina, tiveram uma maior mortalidade nesses pacientes. Então, aqui, mostrando uma curva de mortalidade, aqueles indivíduos com injúria cardíaca, ou seja, aumento de troponina, eles tiveram menor prevalência, desde a
do início dos sintomas e da admissão, ou seja, aqueles indivíduos que já são admitidos com troponina elevada, eles têm mais chance de mortalidade do que aqueles indivíduos que não apresentam a elevação da troponina. Ainda, dentro desse estudo, mostrando, esse estudo, ele trouxe o nível de troponina, se está normal, elevada, pensando no aumento do percentil 99 para injúria cardíaca, teve maior associação, olha lá, com homens, indivíduos com maior troponina, eram indivíduos mais idosos, se observarmos, tinham a presença de mais comorbidades, você vê que todos aqui, o P muito significativo. Esses indivíduos também tiveram mais complicações arritmogênicas, olha lá, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, pensando do ponto de vista cardiovascular. E aí esse gráfico nos mostra que apresenta maior mortalidade aqueles indivíduos que têm a elevação da troponina e que já tenham comorbidades cardiovasculares. Então, aquele indivíduo que chega para nós com insuficiência respiratória, com elevação de troponina e tem comorbidades cardiovasculares, pense que esse indivíduo tem alta chance de mortalidade. Esse estudo também fez a dosagem tanto da troponina quanto do NT-proBNP, mostrando que indivíduos que evoluíram a óbito tiveram um maior nível de troponina e um maior nível de NT-proBNP. Então, mostrando que, além do dano miocárdio, esse indivíduo já tinha, do ponto de vista laboratorial, um aumento importante da pré-carga pela falência ventricular, o que denota um aumento do NT-proBNP. Outros estudos, esse já é uma revisão sistemática, que é o impacto do coronavírus na injúria cardíaca. Então, você vê que os pacientes que apresentam troponina elevada e NT-proBNP, eles tiveram um aumento importante da mortalidade. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem outras meta-análises mostrando que a injúria cardíaca é associada com mortalidade em pacientes com pneumonia em estado crítico. Então, todos esses estudos fazendo subanálise de necessidade para UTI, de síndrome do desconforto, de COVID mais grave, mostrando que os indivíduos com aumento de troponina tiveram maior associação também à síndrome do desconforto respiratório agudo, maior necessidade de terapia intensiva, maior severidade do COVID-19. E quando pensamos aqui no aumento de mortalidade, todos os estudos também mostraram que a presença da injúria cardíaca pode aumentar em quase 10 vezes a chance desse indivíduo morrer. Mais uma pesquisa mostrando e fazendo uma correlação de óbito com o aumento de troponina, mioglobina, proteína C reativa e interleucina, e aí mostrando que os indivíduos que morreram, eles tinham maior nível de troponina, então maior injúria cardíaca, maior mioglobina, também maior nível de injúria cardíaca, maior proteína C reativa e interleucina, demonstrando que eles tinham maior citocinas, né? Maior tempestade de citocinas inflamatórias e que isso levou ao maior dano miocárdio. Alguns outros estudos, esse já foi um outro estudo publicado mais recentemente, há no máximo 2 semanas, onde eles mostraram o que foi achado na vasculatura, no coração, de células inflamatórias, e todos esse estudo reafirma o que eu já havia dito, que todas essas manifestações são relacionadas a essa tempestade inflamatória. Além do dano miocárdico propriamente dito, alguns indivíduos podem evoluir para quadros
de miocardites. Nós temos alguns casos, esse foi um caso publicado de um homem de 53 anos, que chega com fadiga, ele tem a confirmação do Covid-19, um aumento de troponina e de NT pró-BNP, mostrando, se a gente, nós não teremos tempo, que ele tinha no eletrocardiograma um supradifuso, ele foi encaminhado para a ressonância e angiotomo de coronárias, ele não tinha lesão coronariana, mas ele tinha a presença na ressonância cardíaca de realces tardios. Então, todo esse dano, esse realce tardio, que elucida o dano miocárdico causado por essas citocinas inflamatórias induzidas pelo Covid-19. Esse foi um outro caso, publicado no Cardiovascular Flashlight, mostrando que esse paciente tinha um infiltrado, inicialmente bilateral difuso, ele tinha a presença de vidro fosco. No eletro, ele tinha uma manifestação, ele se manifestou com um aumento, no eletro não, laboratorialmente, um aumento de troponina e de NT-proBNP. No eletro, ele fez uma primeira complicação, uma taquiarritmia ventricular, que foi controlada com drogas antiarrítmicas, demonstrando aqui para nós que o aumento da troponina do NT-proBNP nesses pacientes também predispõe ao desenvolvimento de taquiarritmias ventriculares. Outro caso de uma mulher jovem, com miocardite, uma mulher de 21 anos, o eco demonstrando uma fração de ejeção importante. Observamos na angiotomo de coronária que ela não tinha lesão coronariana, mas ela tinha um miocárdio extremamente já dilatado. Observamos aqui, olha o tamanho do coração dessa paciente de 21 anos, também induzida por esse processo inflamatório do COVID. Outros casos também, esse já é um caso com um desfecho não favorável, é uma miocardite fulminante, esse paciente na ressonância mostrando a presença de realces tardios, com espessamento subepicárdico lateral e inferior. Aqui nós temos essas setas, esses espessamentos na ressonância, mostrando uma grave disfunção ventricular e que, infelizmente, esse paciente evoluiu a óbito. Uma outra grande complicação do Covid-19 é o aumento na chance da ruptura da placa aterosclerótica, placas pequenas, placas moles, que são susceptíveis à ruptura e que aumentam a chance de que esse paciente apresente um evento agudo coronariano completo, ou seja, uma síndrome coronariana com supra de ST. Então, a razão principal do aumento da chance do evento agudo coronariano no COVID é porque a resposta inflamatória aumenta o cisalhamento dessa placa aterosclerótica. Temos que pensar que do tratamento pouco se modifica nesses pacientes com suspeita de COVID ou com COVID confirmado. A gente tem que pensar que as precauções devem ser realizadas da proteção do ambiente e da proteção de toda a equipe. O JAC publicou também esse ano alguns guidelines do que fazer em pacientes com supra de ST, com possível COVID ou COVID confirmado, mas se nós pararmos e compararmos o guideline de indivíduo sem COVID do indivíduo com COVID, pouco se modifica. A única coisa que nós tivemos e observamos uma maior ênfase no uso do ultrassom point of care. Por quê? Porque nós estamos numa situação, será que esse indivíduo tem um supra de ST com um aumento de troponina por um evento agudo coronariano ou porque ele tinha uma miocardite? E aí o ecocardiograma nos mostrando que esse doente ele não tem déficit global contrátil, mas ele está tendo uma alteração segmentar, já fica mais fácil para pensarmos que aquele aumento de troponina e aquele ST supra no eletrocardiograma é causado por uma síndrome coronariana, e aí o tratamento
para a síndrome coronariana com supra, é sempre a angioplastia primária, ou também pensarmos na estratégia fármaco-invasiva, trombólise, quando não conseguimos transferir esse doente o mais rápido possível para, ou com segurança, para um setor 120 minutos, para um hospital que tenha angioplastia. O ESC também publica o mesmo ponto, e falando muito aqui da estratégia fármaco-invasiva. Então, se eu pensar que eu estou num hospital, esse indivíduo tem suspeita de Covid, é uma síndrome coronariana, tem supra de ST, confirmado no eco um déficit segmentar de parede, esse paciente, se não conseguir ser transferido rapidamente, ele tem que ser submetido à fibrinólise, e se consegue ser transferido para a angioplastia primária. A grande diferença aqui é que, fora do contexto do COVID, nós tínhamos o guideline de transferência em 120 minutos, e essa publicação no ESC fala da transferência em até 60 minutos, considerando esse tempo maior em detrimento dessa epidemia que nós temos no COVID. Pacientes com síndrome coronariana sem supra de ST, eles seguem quase os mesmos critérios, indivíduos de muito alto risco, ou intermediário, alto risco ou muito alto risco, precisam ser submetidos a uma estratégia invasiva, ou o mais rápido possível, ou, se for de alto risco, em até 24 horas. O outro grande problema que nós temos do ponto de vista cardiovascular é o aumento na incidência de arritmias. A incidência foi muito maior naqueles que requerem admissão, isso nós já discutimos. Por que esse paciente faz arritmia? As citocinas inflamatórias, o dano miocárdico e a miocardite e o próprio infarto pode aumentar a chance da presença de taquiarritmias atriais, bradiarritmias, ou também temos tido, também podemos ter, mas porque isso ainda não foi tão registrado, o aumento, porque também é muito difícil saber, nós também podemos correlacionar o aumento das arritmias pelo uso de drogas que aumentam o intervalo QT. Mas também não conseguiríamos saber, será que esse indivíduo que tomou a hidroxicloroquina, a cloroquina, que aumenta o intervalo QT, ele fez arritmia pela droga ou pelo aumento das citocinas inflamatórias? É muito difícil, neste momento, conseguir um nexo casual ou nessa condição clínica. Evento tromboembólico é o que mais tem se discutido nesses últimos um mês e meio. Temos um guideline publicado só para uma diretriz, só para nortear a anticoagulação desses pacientes. Lembrar que toda resposta inflamatória sistêmica pode desregular a cascata de coagulação e aumentar o evento tromboembólico. E quais são esses eventos tromboembólicos que nós temos tido publicados? O aumento de tromboembolismo pulmonar e o aumento de acidentes vasculares encefálicos isquêmicos. Então, nessa publicação, também em um RAM, mostrando que indivíduos com aumento, você vê que aumento de dedímero, alteração de tempo de protrombina, aumentando a chance de eventos tromboembólicos, né, pela própria coagulopatia. Alguns casos mostrando o aumento de tromboembolismo pulmonar em pacientes com COVID. Então, por que eu tenho feito mais TEP? Por que esses pacientes têm feito TEP? E se explica mais uma vez pelas citocinas inflamatórias que desregulam toda a cascata de coagulação. Aqui é um outro caso desses pacientes, desses dois casos. Aqui é um case report, quase uma série de casos, são dois casos de pacientes com febre e dispneia, e que na tomografia mostrou sinais sugestivos de TEP com aumento de dedímero. Então, a gente tem que pensar que os eventos tromboembólicos no COVID pode acontecer, e quanto maior for a gravidade
de apresentação clínica do COVID, maior a chance de eventos tromboembólicos, tanto tromboembolismos venosos quanto tromboembolismos também arteriais. Então, tem-se a indicação muito clara de anticoagulação profilática nesses pacientes, obviamente, se não houver nenhuma outra contraindicação. E pensando em todo esse contexto, o que nós temos desses pacientes com complicações cardiovasculares? O Intensive and Critical Care Nursing publicou, em meados do mês de abril, maio, um estudo falando que já existe um aumento no NAS, no Nurse Activity Score, em pacientes com COVID. Então, a gente já começa a ver que os pacientes que internam com COVID, por esses estudos, eles já têm um aumento maior na dependência de ações de enfermagem, porque eles têm maior gravidade. Gravidades pulmonares, gravidades cardiovasculares, gravidades tromboembólicas, e que dependem muito mais de nós, da equipe de enfermagem. A primeira atenção muito especial, publicada no Critical Care, é a atenção à proteção de todos os profissionais. E na semana passada, o Journal of Cardiovascular Nursing colocou para nós algumas implicações cardiovasculares e de socialização em pacientes com doenças cardiovasculares crônicas. E a maioria nos fala muito da orientação desses pacientes que nós cuidamos ambulatorialmente com doenças crônicas, da quarentena, do isolamento social e, principalmente, do reconhecimento desses sinais clínicos. O que tem acontecido, e alguns relatos na literatura, é que os pacientes estão descompensando a doença cardiovascular em casa e não vão ao hospital pelo medo do COVID. E quando eles chegam no hospital, muitas vezes eles nem estão com COVID, mas eles estão em franca descompensação da doença cardiovascular, evento agudo coronariano já tardio, chegando no hospital, porque o paciente tem medo de chegar e se contaminar pelo COVID-19. Essa publicação no European Journal of Cardiovascular Nursing, que foi uma rápida revisão sobre os cuidados remotos que nós devemos orientar os nossos pacientes com doença cardiovascular, que vai desde a orientação da prática da atividade física, da manutenção da droga. Então, todos os guidelines da cardiologia nos colocam que se os pacientes fazem uso de inibidores da ECA ou antagonistas da angiotensina 2, eles devem manter a sua utilização. Não há indicação, no primeiro momento, quando se mapearam o processo fisiopatológico do SARS-CoV-2, parar, não, então a gente tem que parar os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, ou aumentar a dose, não. O consenso é que se mantenham as doses desse indivíduo. Precisamos orientar e fazer o cuidado centrado no paciente família, principalmente porque é um paciente de maior risco cardiovascular, então a descompensação é muito mais grave. Então, fazer uma rede com esses pacientes no domicílio. Alguns estudos, esse Baker é um instituto de cardiologia de diabetes, fez algumas publicações no seu site, orientando seus pacientes como fazer atividade física em casa, que nós sabemos que é extremamente importante para a manutenção da estabilidade clínica desse paciente. Então, eu gostaria de concluir aqui, para a gente abrir para as nossas perguntas, que o primeiro ponto: pacientes com comorbidades cardiovasculares apresentam maior gravidade e mortalidade. A injúria miocárdica aguda com elevação da troponina, vimos que apresenta elevada mortalidade e severidade. Temos que lembrar que nem sempre o aumento de troponina é uma síndrome coronariana. Há uma precipitação de eventos isquêmicos miocárdicos no COVID-19 pelas citocinas inflamatórias. Há um aumento de eventos tromboembólicos nessa população e cada vez mais se discutindo isso. Pode-se haver sinais clínicos de falência ventricular aguda associada à miocardite viral ou ao próprio dano miocárdico.
e aumento da chance de risco de desenvolvimento das arritmias cardíacas. Então, nós precisamos, de uma maneira geral, pensarmos que esse paciente pode ter complicações cardiovasculares e aqueles que já apresentam fatores de risco ou comorbidades têm maior chance de mortalidade nesta nova situação. A maior resposta e a maior sugestão que nós temos agora é a integração multiprofissional. Com essa pandemia, vimos como o que nós, da enfermagem, sempre falamos do trabalho em equipe, como isso é verdadeiro e como nós estávamos certos desde o começo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. A gente tem uma dúvida, pode falar? Pode, até que eu consegui chegar no tempo, hein? Com certeza. A gente tem uma... Tá dando para me ouvir? Tá, sim. A gente tem uma dúvida do Bruno Gardão. Ele pergunta: a TVP, assim como outras patologias relacionadas à cascata de coagulação, ocorrem em pacientes com Covid-19, mesmo não sendo diabéticos? Sim, sim. Tem alguns estudos que mostraram, óbvio, pacientes com outros fatores de risco, pacientes diabéticos, eles têm maior chance de risco de trombose. Mas alguns estudos têm nos mostrado, por exemplo, alguns daqueles casos com TVP seguido de TEP, esses pacientes não tinham outras comorbidades. Então, pacientes que fizeram eventos tromboembólicos arteriais, como AVC, acidentes vasculares isquêmicos, alguns desses casos também não tinham outras comorbidades. Obviamente que quando você pega um paciente, vamos pensar, obeso, fumante, hipertenso, diabético que faz Covid. Óbvio que a associação dessas comorbidades mais do Covid, ele tem muito mais chance de eventos tromboembólicos. Mas eu não posso só pensar nessa situação, mas também não é só nessa situação, porque não faz só TVP e TEP quem tem o diabetes, porque se pensar, mulheres que não têm diabetes, que fumam e tomam, eu costumo dizer, anti-baby, anticoncepcional, né? Anticoncepcional com tabagismo, ela não tem diabetes, mas ela tem um risco exponencial de TVP, TEP ou até acidentes vasculares encefálicos lacunares. Então, a gente precisa pensar, independentemente da comorbidade, todos esses pacientes têm essa chance de evento tromboembólico, injúria cardíaca, evento coronariano e dano miocárdico. Tem mais uma dúvida? Eu vi aqui. Pacientes com arritmias já estabelecidas, Flutter, TV sustentada, possuem maior risco de severidade e mortalidade do Covid-19? Eu ainda não vi nenhum estudo correlacionando pacientes com FA crônica ou Flutter crônico com aumento da chance de mortalidade. A gente não considera a TV sustentada como uma manifestação crônica de arritmia, porque senão se esse doente não sai de uma taquicardia ventricular, ele evolui para uma taquicardiomiopatía. Agora, um paciente, por exemplo, com FA e Flutter, eu ainda não cheguei a ver nenhum estudo que correlacionou aumento de mortalidade em quem já tinha arritmias crônicas. Acho que, de repente, alguém já pesquisou. Como eu comecei a palestra dizendo, tanta pesquisa cada dia que a gente fica maluco. Agora, pacientes com TV sustentada, ele evoluiu para uma TV, sem sombra de dúvida, eu tenho que pensar, por que esse paciente fez uma TV? Vamos pensar, um cenário. Ele está com Covid-19, está na UTI e faz uma TV. Ele provavelmente tem maior chance de severidade e mortalidade? Sim, porque a pergunta é, por que ele fez TV? Ele está fazendo um dano miocárdico grave? Ele fez um evento agudo coronariano que predispôs a uma complicação elétrica do infarto? Então, a pergunta é, por que ele fez essa taquicardia ventricular? Quando o COVID aumenta a troponina e o próprio BNP, o paciente fica com a glicemia descompensada? Não necessariamente. Não necessariamente. Também não se tem
pelo menos eu não vi nenhum estudo até esse momento. A gente tem que pensar, ele aumentou a troponina, e aí quando ele aumenta o NT-proBNP, que significa que aquele dano miocárdico já levou à disfunção ventricular. Ele pode ter a glicemia descompensada por outras razões, até mesmo pelo aumento metabólico? Pode. Se a gente for parar para pensar, Carla, e fazer uma correlação com o Survival Sepsis Campaign e também com o infarto, toda doença que aumenta a mortalidade, toda doença que aumenta as citocinas inflamatórias, tende a fazer hiperglicemia. E aí, se você pegar um paciente séptico, ele tende a ser hiperglicêmico. Por isso que o terceiro o Survival Sepsis Campaign, nos coloca de uma maneira muito clara. Controle a glicemia de maneira intensiva. Alguns estudos no infarto também nos coloca, pacientes hiperglicêmicos na fase aguda do infarto aumenta a mortalidade. Controle intensivamente. Então, a sua pergunta, provavelmente ele vai ter uma glicemia descompensada, mas não descompensada para baixo. Normalmente ele faz hiperglicemia. Na maternidade, tem ocorrido um grande número de abortos em mães com Covid-19. Sim, foi publicado esse ano, eu até estava vendo algumas publicações nessa área hoje, em decorrência da rede de processos de enfermagem que eu faço parte, e eles fizeram uma análise de mulheres grávidas com coagulopatias induzidas pelo Covid-19. Então, nós temos, sim, já nessas últimas 3 semanas, uma publicação sobre isso, abortos, exatamente como você falou, Mônica, microtrombos, né? Microtrombos, fazendo aborto espontâneo ou hemorragias importantes. Vinícius, eu só queria fazer uma colocação, posso? Lógico. Interrompendo aí as suas questões. Eu fico um pouco inquieta, porque diversas publicações, diversos estudos estão acontecendo agora, no momento que é crucial para a gente entender como funciona essa doença, como que é o comportamento desse vírus e quais são as reais reações que nós temos mediante a infecção pelo corona no nosso organismo, né? Então, você trouxe uma série de injúrias que pode fazer na musculatura cardíaca, e eu fico muito preocupada com o momento pós-pandemia, né? Porque nós, pela grande publicação que nós temos já, vários relatos mostram que a doença cardiovascular é a que tem a maior morbimortalidade globalmente falando hoje. Se o coronavírus é um fator assim que predispõe a novas doenças cardíacas, uma vez que ele faz a injúria no músculo cardíaco, eu suponho que nós teremos um aumento nessa morbimortalidade cardíaca, né? Nós teremos um aumento no número de pacientes com doença cardíaca provocada exclusivamente pelo coronavírus, né? Fora todos os outros pacientes que têm esses diversos fatores de risco e que nós já estamos muito contemplados pelos estudos que já foram aí bem descritos. Mas no momento pós-pandemia, eu fico muito preocupada como nós, enfermeiros, podemos nos preparar até para receber esse paciente que ele não tinha, assim, vamos dizer, predisposição, não tinha fatores de risco importantes que levariam a uma doença uma evolução a uma doença cardiovascular, enfim, adquiriu o corona e desenvolveu alguma doença, alguma injúria cardíaca e ele, por exemplo, evoluiu com uma insuficiência cardíaca que agora ele terá que conviver. Como nós, enfermeiros, podemos nos preparar? Eu gostaria de ouvir você, até porque é uma inquietação que eu tenho, né? E eu gostaria de ouvir, né, a sua posição, a sua forma de pensar em relação a isso. Porque nós que trabalhamos com cardiologia, a gente está habituado a atender um paciente que vem todo redondo para nós, né? Vem com aquela clínica específica, com os fatores de risco muito bem associados. E no momento pós-pandemia, não sei se é uma inquietação que te acontece aí também, mas eu fico pensando nisso, como seremos, o que nós, enfermeiros, podemos
o que será necessário mudar na nossa prática, o que nós pesquisadores vamos ter que estudar para atender essa população que vai chegar no momento pós-pandemia, e não agora. Eu acho que, Rafa, exatamente esse é um grande problema. E eu vou mais. Eu acho que a enfermagem vai ter que ter uma outra especialidade. Ela já existe, já houve um momento de residência aqui no Brasil, e aqui na Unifesp, em outros lugares, mas nós vamos ter que, e ainda tem, mas nós vamos ter que aumentar uma formação, não só na cardio, mas na pneumo. Sim. Nós nunca tivemos tanta síndrome do desconforto respiratório agudo como vamos ter, e nós vamos seguir essa sequela, nós já estamos recebendo. Então, assim, o que a gente vai precisar pensar? Eu vou ter, provavelmente, maior número de pacientes dentro dos ambulatórios de insuficiência cardíaca. Sim. Então, eu acho que o maior preparo que a gente tem que ter como aluno é sair daquela questão só hospitalocêntrica, no sentido de UTI, ventilação mecânica, e ter grandes enfermeiros clínicos para acompanhar esses pacientes no ambulatório. Trabalhando... E na rede. Na rede. Então, assim, eu vou precisar de enfermeiros que orientem o paciente que teve uma síndrome do desconforto e que vai ficar oxigênio dependente em casa. Então, eu vou precisar ter uma maior formação desses enfermeiros, especialistas em cardiologia e pneumologia, lá no ambulatório, porque é para lá que eles vão depois. Então, por exemplo, eu estou com um paciente com 35 anos que reinternou, ele fez um COVID lá, ele fez uma insuficiência cardíaca, ele ficou com dobutamina, saiu, teve alta, voltou com uma insuficiência descompensada. Porque esse era um paciente, aí já responde um pouquinho, Rafa, a pergunta aqui da Joana, porque eu queria entender porque os pacientes que não têm comorbidade desenvolvem a doença. Nós também queremos saber, Joana. Nós também queremos saber por que um paciente jovem, sem comorbidade, sem obesidade, vai lá e faz uma pneumonia gravíssima, injúria cardíaca como esse que eu estou contando, e que descompensa. Então, por exemplo, muitos desses nunca vivenciou uma doença crônica não transmissível. Será que nós, da enfermagem, estamos preparados para esses pacientes, para atendê-los no ambulatório? Eu acho que não ainda. Porque se pensarmos quantos enfermeiros nós temos nos ambulatórios ou na atenção primária que faz consulta de enfermagem em pacientes com insuficiência cardíaca, doença coronariana e doença pulmonar. Muitas vezes, se temos o enfermeiro, ele está ali numa responsabilidade muito mais administrativa do local do que realmente assistencial. Então, acho que esse vai ser, neste momento, Rafa, eu penso que nós estamos olhando muito para dentro do hospital, no Covid, porque nós precisamos atender a fase aguda. Quando a curva declinar, esses doentes estão na rede. Ou a gente atende adequadamente, e aí a gente vai ter que começar a olhar muito as consultas, o atendimento ambulatorial, porque senão eu vou ter um aumento exponencial de insuficiência cardíaca descompensando na minha unidade. Então, eu penso dessa maneira. Hoje nós estamos olhando para o hospital, mas daqui a alguns meses a gente vai ter que olhar muito e voltar a uma discussão dessa para falar assim, e agora? O que eu tenho de evidência para IC? Para a gente dissipar conhecimento. Trabalhar com os modelos, como vocês trabalham em Campinas, da teoria do comportamento planejado, quais modelos, os quais referenciais teóricos eu tenho que utilizar nesses pacientes agora, neste momento, nola penda, seja lá o que for. Sim. É algo que a gente, até como formadores, né, como educadores, sim, a gente tem que começar a desenvolver na nossa prática, né? Por exemplo, por que eu fiz esse comentário, Vini? Agora, atualmente, eu estou trabalhando com pacientes transplantados cardíacos, e era um paciente que ele estava completamente estável do ponto de vista hematológico, hidroeletrolítico, é um paciente que tem um acompanhamento muito próximo ambulatorialmente, e todos eles,
pelo menos os 60 e poucos pacientes transplantados aqui da Unicamp, a gente acompanha bem próximo, estavam todos estáveis. A partir do momento que começaram a infectar por Covid, muitos deles começaram a apresentar sinais de insuficiência cardíaca no coração transplantado. Né? Então, como lidar com esse paciente agora? Porque é um paciente que vai voltar à estaca zero, pelo qual ele já passou, já recebeu um novo coração e ele estava ali com uma vida, com uma qualidade de vida equilibrada. Né? Então, é algo que nós, assim, não estávamos preparados e que realmente nós precisaremos de muitas discussões, muitos estudos, muita formação para a gente se preparar um pouco melhor para receber esses pacientes que vão chegar. Porque os que não tinham doença cardíaca ou não tinham nenhuma predisposição, nenhum fator de risco para o desenvolvimento da doença, eles vão chegar. E como atenderemos esse paciente, né? E eu acho que é muito uma função nossa, de enfermeiro mesmo, de acompanhar, de fazer consulta com esse paciente na unidade básica. Eu acho que o grande protagonista do momento pós-pandemia será o enfermeiro da unidade básica, né? Porque é ele quem vai acompanhar mais próximo esse paciente, que vai sair da fase aguda do Covid e vai para sua casa e vai ser acompanhado na rede, porque os hospitais ainda vão continuar superlotados e esses pacientes vão começar a ser direcionados para a unidade básica. E aí que eu acho que entra o grande protagonismo do enfermeiro da unidade básica, né? Então, por isso que é uma inquietação que eu trouxe, quis compartilhar com você, que eu acho que é um momento próximo, né? É um momento que a gente vai ter que já começar a pensar e se preparar. Eu não tenho dúvida de que agora a gente vai ter que começar a olhar lá o que fazer com esse paciente com uma doença crônica de alta mortalidade e também não sabemos, será que essa IC vai responder igual a outras etiologias de C, a IC por Covid vai ser igual? Será que esses pacientes revertem, como, por exemplo, uma síndrome de broken heart, que faz uma insuficiência cardíaca aguda, mas que depois de um mês reverte e nunca mais tem falência ventricular? Sim. Quais desses pacientes que reverteram a falência ventricular e quais não reverteram? Temos bastante coisa ainda para estudar. Um longo trabalho, né, Vini? Eu vou fazer muito. Meninas, eu tenho um outro compromisso. Agora, às 8h30, acho que tem mais uma pergunta. E eu deixo o meu e-mail para quem quiser me mandar um e-mail, tudo, só para eu ir para uma outra atividade. Mas acho que tem mais uma pergunta. Da Tânia. Posso ler, Vitória? Pode, fica à vontade. Posso. Professor, vi que alguns pacientes têm sequelas, além de outras, as neurológicas graves pós-Covid. Sim. É muito triste alguém que nunca teve nenhum problema de saúde ficar com tantas sequelas graves. Sim. Cada dia mais fico ansioso por novas pesquisas e admiro quem está também desse outro lado lutando para que surja algo, sim, e esses eventos neurológicos, eles têm muito a ver com os eventos tromboembólicos. Então, esse é um ponto importante. E eu acho que, assim, o que nós podemos fazer, além das pesquisas, é o que nós estamos fazendo aqui, se instrumentalizando. Eu sou membro da rede de pesquisa em processo de enfermagem, e se vocês quiserem entrar lá, digitar REP, nós fizemos uma série de documentos baseando-se em processo de enfermagem, com diagnósticos, intervenções e resultados. Olha lá, a Cláudia falou comigo agora, eu não acredito que eu não vou ouvir a aula dela, é que está todo mundo dormindo lá, já deve estar noite. Cláudia, muita saudade de você. Então, dentro desse site, se vocês quiserem pegar então, tudo que a gente falou aqui no estado crítico, pulmonar, cardíaco, a gente tentou colocar, e aí essas planilhas são gratuitas, obviamente, com diagnósticos, intervenções e resultados, que nós, enfermeiros, podemos fazer, tanto no domicílio, no paciente, para os profissionais e para os pacientes críticos. Então, a rede, eu não sei de cor, mas se você digitar... chama REP. Se você digitar REP, processo de enfermagem, no Google, já vai sair. É a rede de pesquisadores
em processo de enfermagem. Então, tem os professores também na rede de Campinas também. Então, eu ia me desculpar, a gente queria ficar aqui com vocês até, mas é que eu já tinha marcado essa aula às 8h30, agora já para discutir, agora, processo de enfermagem com o pessoal lá da PUC de Goiânia. Eu queria mais uma vez agradecer a Rafaela, agradecer a Vitória, agradecer os professores de Campinas, a Priscila, a Cláudia, que vi hoje, muito bom, e agradecer a todos e colocar a Escola de Enfermagem lá da Unifesp e eu à disposição com vocês para o que vocês precisarem, para fazermos um dia rodas de conversa com liga,